O romance indianista marca a busca na literatura por um herói nacional. O índio foi eleito como a figura de maior representatividade, considerando que o branco era tido como colonizador europeu e o negro como escravo africano. Assim, o índio foi considerado como único e legítimo representante da América. Dessa maneira, o romance brasileiro encontrou no índio a expressão da nacionalidade autêntica, de amor exacerbado à terra e defesa do território. A figura do índio foi usada como símbolo de bravura e honra, e incorporar a tradição indígena à ficção era a autêntica expressão de nacionalidade, tanto na poesia quanto na prosa. José de Alencar foi um dos mais representativos escritores brasileiros que explorou a mitificação do índio como herói nacional, responsável por elaborar através de sua arte um panorama da história e da cultura brasileira. O primeiro passo de José de Alencar foi dividir o período de formação do povo do país em 3 fases e, em seguida, escrever um romance indianista tratando de cada uma das fases. A primeira fase, através do romance Ubirajara, aborda o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores. O leitor é introduzido a uma série de lendas e mitos da terra selvagem e do povo que nela habitava. A narrativa fala de Jaguerê, um índio jovem caçador que luta para se tornar guerreiro, até que vence o grande guerreiro Pojuçã e finalmente reconhecido como herói. Passa então a ser chamado de Ubirajara, o senhor da terra, passando a ser chefe da tribo dos Araguaias. Envolvido em um triângulo amoroso com Jandira, uma índia de sua tribo, e Araci, índio da outra tribo, Ubirajara é preso pelo pai de Araci, que descobre que ele era da tribo inimiga. Os Araguaias invadem a aldeia dos Tocantins e as 2 tribos lutam, até que Ubirajara consegue dobrar o arco de Itaquê e se torna chefe das 2 tribos, que se juntam, passando a se chamar os Ubirajaras. A segunda fase, através do romance Iracema, trata do período inicial de ocupação das terras conquistadas. É quando começaram a acontecer os contatos entre os índios e os europeus, e teve início o processo de miscigenação das 2 raças. Essa obra relata a história de amor entre a índia Iracema e o europeu Martim Moreno. O romance começa porque Martim ficou encarregado de colonizar a região atual Ceará. Foi ali que ele encontrou Iracema, a virgem dos lábios de mel. Iracema estava se banhando nas águas do rio e se sente assustada com uma imagem que nunca viu antes. Nesse momento, ocorre um encontro com o colonizador e a sua reação foi atirar-lhe uma flecha. Mas arrependida, resolve ajudá-lo, levando Martim até a sua tribo. Iracema se apaixona pelo português, mas ela é guerreira virgem e sua virgindade pertence ao deus Tupã. São muitas as peripécias do romance. Por exemplo, a presença de Irapuã, o chefe dos guerreiros tabajaras apaixonado por Iracema, a rivalidade entre as tribos potiguaras e tabajaras. Para os tabajaras, a tribo inimiga estava permitindo a entrada dos colonizadores. Em um dos embates entre as tribos inimigas, Iracema e Martim resolvem viver em uma cabana. Assim, a índia abandona sua família, tribo e tradições. Poti, amigo tabajara de Martim, segue com eles. Foi aí que a gravidez de Iracema foi revelada, dando à luz a um filho que lhe chamariam Moacir. Moacir veio ao mundo no momento que Poti e Martim saem para lutar. Ao retornarem, Iracema está muito debilitada e acaba morrendo. Ao final do romance, Martim, que sentia muitas saudades de sua terra, retorna ao velho continente com seu cão e seu filho, o primeiro luso-brasileiro. Na terceira fase, através do livro O Guarani, o processo de colonização já está avançado. O escritor mostra como os nobres portugueses enfrentavam os desafios apresentados pela natureza virgem, além de enfatizar a importância do índio na superação desses desafios.
Na primeira parte do livro, o narrador nos apresenta Dom Antônio Maris, pai da heroína Cecília, sendo este um fidalgo português que teria participado na fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1567. Dona Lauriana é sua esposa, Dom Diogo seu filho. Antônio conhece Peri, um índio da tribo dos Goitacazes, e com ele estreita laços de amizade. Quando o filho de Antônio, Diogo, mata sem intenção uma índio da tribo Aimoré, tem início uma briga para atingir a sua família. Essa tribo era antropófaga e, portanto, comia seus inimigos. Numa das passagens, eles tentam matar Cecília. No entanto, Peri, que já a tinha livrado de uma morte, intervém novamente pela garota. E a trama se desenvolve com vários encontros e desencontros entre Peri e a família de Antônio, que ora se sentiam aliados e ora não. Por fim, Dom Antônio explode sua casa com muitos de seus inimigos dentro. Nesse momento, pede a Peri para levar Cecília com ele. No fim, eles fogem numa canoa e somem no horizonte.